E aí, galera, eu sou a Beta da Canadá ED e já tô até acostumando com essa frase, que essa semana tem sido todo dia da semana lives muito legais, só com o tema sobre tecnologia, trazendo aí os profissionais da área aqui que estão aqui no Canadá. O nosso convidado já chegou, olha aí que beleza, Valmir. E hoje estão dois convidados, o Valmir e o Mariano. Então, para quem não tá e tá meio perdido, tá entrando só agora na live, na semana, lá no nosso canal, aqui, né, no nosso canal, @canadá.ed, nós estamos fazendo a Semana da Tecnologia, com patrocínio de uma cervejaria brasileira, que é a Overhop, que tá aqui, ó, que é justamente para trazer uma live com um clima descontraído e verdadeira. Aqui podem falar o que quiser, só evitem falar de concorrente, mas de resto a live é para passar uma imagem bem real sobre o mercado brasileiro na área de tecnologia. Já vamos começar um pouquinho antes, porque é muita experiência e eu sei que uma hora é muito pouco. Então a gente já vai começando esses minutinhos antes, vamos aquecendo, para quando o assunto começar já vai estar todo mundo chegando. Já vou convidar então o Valmir e o Mariano. O Valmir eu já vi que tá aí, vai ficar só faltando o Mariano. Vamos lá, Valmir. Já vai se apresentando. E o Mariano, Pernambuco em ação aqui. Opa, Aê, tem Valmir! que reposicionar o telefone aqui. Deu um corte. Legal, Valmir, um prazer. Opa, tá uma baladinha aí, hein? Tá Tá, no clima. eu tô meio de assalto aqui o quarto do meu filho, aí eu vou ligar as luzes aqui para dar um clima. Show, ficou legal. E o Mariano já deve estar entrando aí. Mas, Valmir, Já. você é amigão do Mariano já de quanto tempo? A gente se conhece desde o Brasil, né? A gente vem da mesma cidade. Ah, Recife. Estudamos francês com a mesma professora também. Ah, já tinha os projetos conectados. É quem chegou É, primeiro? Você. sim, eu acho que eu cheguei alguns meses antes. Em 2000, eu cheguei em março de 2012. Eu acho que Mariano chegou, acho que foi no verão de 2012, não lembro bem, mas acho que ele chegou um pouco Tinha. depois. Você encarou Mas ainda um pouco da neve de 2012. eu cheguei, ela ainda tinha aqueles cantinhos assim, com neve já Branquinha. derretendo, indo É, embora. É, legal. então a gente se conheceu inclusive no curso de francês, né, que a gente fazia francês com a professora particular, e aí foi lá que a gente se conheceu e chegamos na mesma Legal. época, no mesmo processo. Na época era aí chegou como residente permanente, era um processo que hoje em dia Diferente, a né? gente não Hoje vê tá mais tanto. difícil. É verdade. Existe também, mas demora um pouco mais. Existe. Isso, É. exato. E sabe o que eu estava percebendo, né? Desde que eu cheguei aqui, eu concluí, acho que a irmã ou a esposa do Mariano tá aí, ó. Cadê Mariano, Malu? Falangola. Ai, É, é. estava percebendo que o Montreal para Recife é a mesma relação de Minas para Estados Unidos. É lotado de pernambucano aqui em Montreal. É. Foi vocês? Vocês que trouxeram toda a galera de Recife, de Sim, Pernambuco? sim. A galera de Pernambuco está invadindo. Inclusive tem uma região aqui, ali perto da estação Cadillac, da linha verde, que Sim, não sei se é o caso ainda, mas na época que a gente chegou era conhecido como Little Recife, porque era olha aí, só Recife lá. que legal. Não, inclusive a gente vai falar um pouquinho, o Mariano já entrou aí, que eu vi que ele já Mariana vou daí. convidá-lo. É, além de ser a Little Recife, você, não sei se você tem o Galo na Neve. É Ah, Pernambuco toda aqui, olha aí, ó. E olha o exato. responsável do Galo na Neve. Por isso que a gente chama ele no nosso grupo do WhatsApp, chama ele do presida, no presidente, que é o presidente do Galo na Neve. Fala Valmir, fala Beta, tudo jóia? Tudo bom, Mariano, Mariano? Muito obrigado pelo convite aí, é um prazer estar compartilhando aí esse momento aí Gente, eu que com essa agradeço turma vocês. gostosa. Agradeço a Eu que Valmir também por ter agradeço. aceitado o meu convite. É, não, eu acho tão legal. A pessoa fala, nossa, que organizar, mas foi muito fácil, porque a gente ligava a galera que é tão, vocês, assim, o pessoal de tecnologia tá tão acessível, tão de boa, que a gente falava, vai ter uma. A gente nem explicava direito o que era, se eu estivesse chamando pra mó roubada, e vocês iam estar tudo junto comigo também.
Porque era Apaga muito. essa luz. A gente vai fazer uma semana. Ai, ó, graviola. Eu tô com a Olha, minha aqui, ó, só que a minha eu vou manter fechada, porque eu não sou muito boa. Eu fico bêbada muito rápido, aí de repente a gente tá conversando, blum, eu caio aqui no meio e deixo vocês sozinhos, e ainda tem uma live depois, então é melhor nem começar a beber agora. Tá, agradeço aí ao Overhope também pelo patrocínio aí, valeu pela cerveja. E Tintim. vai Galo, rolar brinde também, viu? Vai rolar Galo, brinde. Eu já sei que ele gosta de graviola. Galo na Neve 2023, né, Mariano? Oi, É isso vamos aí, vir pro como todo galão, ano a vamos gente faz o chegar. carnaval, infelizmente por causa da pandemia a gente teve que ficar parado, mas aí em 2023 a gente vai voltar com todo o gás. Nesse eu vou, vai ser meu primeiro galo na neve. Aliás, meu primeiro carnaval pernambucano, de frevo, eu gosto. Todo mundo lá na Bahia fala. Tem um pessoal, eu não sou baiana, eu sou de São Paulo, mas eu falo que eu tenho cidadania baiana. Eu falo baianês, eu casei com baiano. Então o pessoal falava, ah, vamos separar sul de Nordeste. Eu falei, ó, faz o que vocês quiserem, porque eu tenho dupla cidadania. É Eu isso tenho aí. livre acesso ao Nordeste, então eu tô tranquila. E aí o pessoal da Bahia sempre falava, né? O pessoal da Bahia, o carnaval da Bahia, os baianos iam tudo para Recife, porque enchia a Bahia de turista, falando, a gente vai curtir o carnaval de Recife, o Galo da Madrugada, que é muito bom. Eu falei, pô, eu tenho que ir, mas acabei vindo pro Canadá, vou no Galo na Neve mesmo. Se Venha que a gente tá esperando. agasalhar. É, vai ser. E vocês, Valmir tá aqui em Montreal, Valmir? Eu tô em Montreal, de Montreal. volta agora, né? E o Já Mariano em é. Trois-Rivières. Eu tô em Trois-Rivières, já tem 10 anos que eu moro aqui. A gente escolheu essa cidade justamente por ser uma cidade menor do que Montreal e Quebec. Então a gente fez, assim, raiz aqui. E com isso fez com que existisse também a possibilidade de criar o Galo na Neve, né? Mas aí Entendi. também, bom, não sei se você já quer entrar na TI agora, fica à vontade aí. Não, é porque a gente vai falar justamente disso, né? Trois-Rivières é que o pessoal tem uma ideia, às vezes a gente até está fazendo também umas lives sobre interior, porque o pessoal tem uma ideia assim, Canadá tem pouca população, então os interiores é tipo terra, né? Bang bang. E, cara, não tem nada a ver, tem muita estrutura, inclusive Trois-Rivières é um polo de tecnologia, né? Tem uma galera de TI em Trois-Rivières. Na realidade, Trois-Rivières é conhecido como uma cidade pequena, mas com a Covid fez com que explodisse aí o número de imigrantes aqui. Que Então, vai assim, buscar qualidade, compra uma casa. exato, até porque aqui tem também uma universidade com curso de TI, tem um CEGEP também, que A vocês têm gente uma parceria. representa, CEGEP e Trois-Rivières. Quem quiser ser organizador do Galo na Neve, pessoal de Pernambuco, quiser ficar perto lá do pessoal de Pernambuco em Trois-Rivières, nós temos o CEGEP. Inclusive, a gente representa o CEGEP e o Centro de Formação. Ou Exato. seja, Isso é muito importante porque isso faz com que, assim, tipo, a gente brasileiro não tinha conhecimento disso, né? Isso é uma coisa nova. Então, assim, vai ser mais fácil até para divulgar, para compartilhar isso. E é realmente não, um prazer receber essas pessoas aqui, porque a gente passou na pele, sentiu na pele a imigração, né? Então a gente sabe vocês como vierem em receber um outras imigrante. épocas, outras dificuldades, mas outras facilidades também, né? Lógico. Exato. E vocês, o Valmir estava contando um pouco que vocês se conheceram através da professora de francês. Sim, a gente se conheceu lá no E, Recife ainda em 2010. A gente tinha a mesma aula, a mesma professora particular. A gente ia no mesmo e ela é curso, eu boa? e o Fala o Valmir. nome dela aí pro povo de Recife. Muito boa. Tia Beth, Elizabeth Tiago. Braga. Então, ó, o Vocês pessoal viram? de Recife que está pensando em vir para o Quebec, daí já tem a professora aí, ó, professora boa de francês. E aí, eu nem apresentei ainda vocês, mas já está começando um monte de assunto bom. Eu vou falar, olha que legal, então vocês vieram em 2012 e já tinham a preocupação de estudar francês. Isso é muito Isso. interessante, né? Porque o pessoal vem, às vezes, eu vejo muita gente falando mal de Quebec, não que as outras. Eu gosto de todas as províncias do Canadá, eu ainda não conheço todas, mas o pessoal fala mal do Quebec, umas coisas que eu falo, pô, nada a ver, sabe? Tipo, algumas coisas têm a ver, e outras coisas eu acho que nada a ver, porque eu vejo muita gente que não se esforça de aprender o francês. Você até pode vir com o inglês, mas coloca na sua cabeça que você tem que aprender francês, que vai te ajudar bastante, inclusive se adaptar, se integrar. Até Vamos lá. porque o processo da gente é um pouco diferente do processo atual, né? A gente fez o processo lá atrás, em 2010, então exigia a língua francesa.
Então, assim, Exato. Valmir A pode gente fez até entrevista, detalhar né? mais aí um pouco. As entrevistas em Sim, francês. Ah, Porque na bem época diferente. o nosso processo era você aplicava para o visto e se você fosse selecionado, para você ser selecionado, o governo do Quebec ia no Brasil, acho que uma ou duas vezes por ano, e aí você era selecionado para uma entrevista e a gente fazia essa entrevista. Na entrevista a gente tinha que apresentar um projeto. Você tinha que mostrar que você pesquisou, você sabe que emprego você podia conseguir, qual era o custo de vida, onde você ia Poxa, morar. E diferente, né? toda É essa muito entrevista diferente. era em francês, entendeu? Então, Entendi. se você se saísse bem, tanto assim, se ele visse que seu projeto é um projeto que estava de acordo com a realidade, e seu nível de francês era o esperado, aí você ganhava o CSQ, do CSQ você aplicava Já e ganhava. vinha direto para Isso, com E a já vinha como residência. residente permanente. isso. Eu tô vendo aqui, ó, já entrou um monte de falangola. Agora tá começando a galera do Valmir. E aí, Valmir, tá cheio de... Não falam nada porque tá cheio de família aí, cheio de amigos, Bora, hein, minha gente? Cuidado que vão falar galera! que a galera tá de olho. Então vamos lá. Eu quero então que vocês falem um pouco sobre vocês, assim, é igual, tô me sentindo Jô Soares. O peso tá quase igual. Vamos entrevistar um pouquinho. Valmir, vamos começar com o Valmir, que ele entrou antes, né? Valmir, conta a sua experiência em TI. Eu até coloquei errado, acho que foi do Mariano, né? Então, Mariano, agora depois vai corrigir também exatamente o que você faz dentro de TI. Mas se apresenta aí pra gente, Valmir. Bom, a minha trajetória em TI começou em 2002, né? Eu vim da música, né? Antes disso eu era músico, tocava em banda e tudo, então decidi que Frevo, música. frevo. Não, É, como que não, é? Mangue era- Beat. não. Era uma banda de pagode. Pagode. Então, aí não estava dando mais dinheiro, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, aí entrei na área de TI. Então, comecei lá atrás de 2002, fiz um curso de, na época, HTML, no Senac, depois fui para o curso de manutenção de computadores, depois fui para a faculdade, enfim. Então, eu comecei lá atrás, 2002, e quando foi em 2012, foi quando eu cheguei aqui no Canadá, e quando eu cheguei aqui eu já estava trabalhando com servidores, minha especialidade é Microsoft, servidores do Windows, essa é a minha especialidade, mas hoje eu estou nessa fase migrando para cloud, né? Porque o que eu fazia há 5 Que é ou uma 10 tendência, né, Valmir? Tem muita gente indo para porque cloud. o que eu fazia quando eu cheguei aqui está cada vez mais restrito. Então, assim, você tem que se adaptar, que o mercado muda, né? E hoje em dia a realidade é cloud, então eu estou nessa transição de o que eu fazia, né? Que a infraestrutura, servidores do Windows estão na transição para cloud. Então, eu Entendi. estou aqui há 10 anos no Canadá, mais uns anos de experiência no Brasil, então o total aí dá mais de 15 anos na área de TI, fazendo parte da Microsoft, que é o que eu realmente amo e o que eu realmente gosto. Então, é isso Microsoft. aí. E o Isso. Mariano? Mariano também tá. É parecido, Mariano, ou eu tô me enganando totalmente? Sim, a gente dá o fone. Eu pensei em falar em francês aqui. Na realidade, a gente vem da mesma Chique. raiz, né, que é a parte de infra. Então, Infra. eu comecei em infra também lá no Brasil. Eu trabalhei 10 anos na área de TI do Walmart, que na época era Bom Preço, virou Walmart. Então, eu trabalhei um tempo na área como terceirizado lá, pela Lanlink, eu trabalhei. E, coincidentemente, Valmir também trabalhou na Lanlink. Isso. Ah, Então, mas vocês se conheciam na Lalink ou já se conheciam no francês, quando a estavam gente na já Lalink? a gente se conheceu no francês. No francês, Na E realidade, aí depois veio a eu empresa. saí da Lanlink e ele entrou na é Lanlink. isso, exato. Ah, roubou a vaga dele, né, Valmir? Foi. E daí com a minha experiência, tipo, quando cheguei aqui, eu tentei procurar emprego na área, mas não consegui, era muito diferente o mercado em 2012, não tinha essa É, abertura. Hoje a gente tem sim. o privilégio de ter ofertas a todo tempo chegando na porta, mas na época que a gente chegou não foi fácil para encontrar emprego na área. E assim, eu disse, bom, eu vou ficar em Trois-Rivières, porque eu tinha escolhido Trois-Rivières para ficar com minha esposa. A gente disse, não, a gente não vai se mudar, né? Vai ficar por aqui. E aí eu tive que mudar de área. Eu acho que eu fui o único cara de TI daqui do Quebec que veio de TI e mudou de área. Então, É, tipo, eu todo mundo que eu desconheço conversava realmente. disse, velho, o que é que tu faz, velho? Eu disse, bicho, eu sou de TI, mas eu não tô na área de TI. Então eu passei um tempo afastado da área de TI. E agora, em 2019, eu passei no concurso aqui da Prefeitura de Trois-Rivières
E foi lá Legal, que, tipo parabéns. assim, foi gostoso, até na entrevista, o processo da entrevista, eles viram que, tipo, apesar de eu estar afastado, eu tinha, cara, o conhecimento da Claro, coisa, porque a gente e não perde, né? Então, com isso eu vim, sim, fiz o concurso, passei e tô lá. Inclusive, já tem Sidney também, Sidão, o famoso Sidão, que também tá trabalhando lá com a em gente. Então, todo assim, mundo, a gente ó, tenta fazer de tudo para que a gente possa ter uma adaptação boa e integrar a gente mesmo na sociedade quebecoisa, até porque a gente que escolheu aqui, né? Então, a gente que tem que se integrar na cultura deles. exato, Então, exatamente. lá eu trabalho na área de suporte, na parte de infra, na parte de servidor Exchange também, então com Azure, então assim, é uma parte bem interessante para quem quiser, principalmente ir para a parte lá do CEGEP, daqui do Corre se inscrever no curso de suporte Sim. técnico. E lá, se eu não me engano, até tem um curso, tem o suporte técnico, e depois eu vou confirmar, eu vou fazendo as lives à tarde, mas eu acho que no CEGEP tem redes Sim, também. um curso bem demandante É, aqui, justamente pela falta de profissional, né? Já tinha falta lá em 2010, quando a gente pensou em vir, e hoje pois é. a falta existe e a carência é É. grande, e com isso faz com que as pessoas venham para aqui. Sabe que eu tô aqui, olha, as lives desde segunda-feira estão maravilhosas, todo mundo fala, pô, só fera, que legal. Agora eu posso dizer que essa é a live mais querida, porque o que tem de coração, eu nem tô vendo de fazer a cara do Mariano, porque fica só coraçãozinho, coraçãozinho. Vou E o subir aqui um pouquinho. Davi, é, olha, já começou mais coração. E o Davi, que é um cliente nosso lá de Angola, olha, tá longe, ele já falou que ele já tá se sentindo até motivado, vai fazer redes também. E olha que nem começou, hein? Já vai. É basicamente uma palestra motivacional. Angola agradece Valmir, Mariana. Aí Abraço aí, vamos lá. Angola. Eu vi a pergunta da Rosane aí, perguntando aqui o que tem em Troa-Rivière de bom, se tem mercado de TI. Então, Galo assim, na neve, eu galo na já neve. antecipo dizendo que tem mercado de TI. Inclusive, na Prefeitura de Troa-Rivière, a gente está com muita vaga aberta na área de TI. Tem a área de programação também, que assim, é uma área que muita gente também que embarca aqui na área de TI vai para a área de programação. Então, assim, tem mercado de TI. Tem um polo de TI aqui também, com várias empresas de tecnologia. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Tem que entrar na língua, aprender a língua. Isso aí é o essencial, porque, tipo, chegar aqui sem falar a língua fica mais Francês. difícil. O Mariana, é francês. francês? Ou você acha que com inglês dá para entrar na prefeitura de Não dá Riviera? para entrar. É francês 100% do tempo. A gente não usa o inglês aqui. É. Valmir Já que pode. Valmir tá na Morgan Stanley, que Isso. é inglesa, Morgan Americana. Stanley? Americana. Americana. É. Aí o inglês já vai melhor. É tudo em inglês lá. Mas ele pode contar um pouco um trajeto dele, que ele já provou de todos os sabores aqui no Canadá. Eu Todos já, os tra... cantos. eu já Fala aí, Valmir. trabalhei em inglês, em francês e em franglês. Então, Franglês. é. E um pouco em espanhol na Flórida. Na Flórida é espanhol, sim. É a segunda língua É, oficial. só tem cubano lá na Flórida. Apesar que Jacksonville é um pouco mais para cima, né? Lá é mais Isso. inglês. E, Mas ó, isso que Mariana falou é bem verdade. Primeiro, realmente existe muita vaga em praticamente todas as áreas de TI. É muita vaga, é impressionante, assim. É impressionante a quantidade de vagas que existe. E não existe profissional para preencher essas vagas. Então, assim, se você chega aqui, se você tem experiência na área de TI, se você fala o idioma, aí o falar o idioma, eu falo assim, depende da vaga, entendeu? Quanto sim, mais a claro. vaga, quanto mais a vaga demandar interação com pessoas, o nível de idioma vai ser maior. Quanto menos demandar interação, a exigência do idioma vai ser menor. Mas se você tiver o idioma e a qualidade técnica, a capacidade técnica, é muito difícil você estar aqui e não conseguir emprego, porque é É muita verdade. vaga. Todo É, mundo é está vaga. falando isso. Hoje já estamos na quinta-feira e desde a segunda o pessoal fala exatamente a mesma coisa. Ah, O Fabinho, ele está perguntando quais são os passos para trabalhar na área de infra no Canadá. Existe muita, acabou de falar, né, que existe muita área de infra, e aí o Antônio já completa desenvolvimento também. A Marla, se as vagas, como são as vagas, já vou falar tudo que aí vocês já vão respondendo. Se as vagas home office, tem CRP para se candidatar a prefeito. Gente, essa live vai ser 4 horas. Na realidade, eu falei que assim, uma hora não ia Já vou dar, era falar para a pouco. Juliana é entrar muita aqui coisa. também, porque só para responder todas as perguntas. Vamos começar então. O mercado de infra e as Existe, hein? vagas de infra, quais são os passos? O que vocês consideram importante para o pessoal de infra? Existe, Certificação?
e é fácil, não exige certificação, exige apenas um DEP, no caso, para quem queira atuar na área técnica, e um DEC para quem queira atuar já na área técnica aprofundada. Isso eu falo na Prefeitura de Trois-Rivières, certo? O DEP, só um parênteses, o DEP para o Brasil seria tipo um curso técnico, né, Mariana? Seria No um Brasil. Senai, né? Eu acho que é um Senai. Mas aí a gente puxa a sardinha para o CEP de Trois-Rivières, né? Isso. Não, a gente tem o centro de formação também, que tem o suporte informático, que também é legal, né? Então é legal. Pessoa... É um pouco mais barato o suporte informático. De repente, se a pessoa já tem uma formação no Brasil, de repente é mais legal até. Agora, ou seja, é mais completo. Se ela não conhece nada e quiser se inscrever nesse curso aí do CEGEP, suporte técnico, e terminar o curso, ela pode postular para uma vaga na prefeitura, porque o papel que ela vai receber, o documento que ela vai receber, vai ser válido como um documento, como é que eu posso dizer? Válido para embarcar no processo de concurso. Valmir, tu pode falar aí na parte do privado, aí como é que funciona essa parte? Pegando o gancho que o Mariano falou, o que eu notei aqui, né, nesse tempo que eu estou, é que para o governo, né, para o público, a parte acadêmica vai ter um peso importante. Então, você tem que ter algum diploma. E o teu salário, né, é como a Bianca estava falando ontem, existem as escalas. Isso que eu ia comentar, a Bianca comentou exatamente isso, por classificação de escolaridade, né? Então, como é que vai ser teu salário no público? Ele vai pegar o teu diploma, vai pegar a tua experiência e vai dar uma combinação e você vai cair numa escala X, que tem aquele salário, e aí com o passar do tempo vai aumentando. Então, de repente, quem gostaria de ir para o público, o DEC é mais interessante, até um BAC. Para ter um salário... O BAC é o mais interessante. Inclusive, essa foi a principal razão de eu não ter investido na área pública, porque o meu diploma de tecnólogo no Brasil é o equivalente do DEC aqui. O DEC. Então, isso é interessante, porque hoje no Brasil a gente tem ciências da computação, que é um BAC, mas a maioria dos cursos no Brasil de TI são tecnologias, que seria o nosso DEC. Então, o pessoal, na hora que vai fazer a validação, eles caem no DEC técnico. Isso é interessante falar. A minha combinação era DEC com experiência. Então, essa combinação no público ia me jogar lá para baixo. Então, foi uma das razões. Assim, sendo valorizado na privada, porque a privada já não tem essa escala de formação acadêmica. Isso acontece um pouco no Brasil também, né? O pessoal, os funcionários públicos sempre vão atrás de mestrado, doutorado, para ter uma pós-graduação, para ter um aumento de salário. Já o privado, ele valoriza bastante a experiência. A experiência, ou a certificação, a língua. Eu diria que o privado é uma combinação de três coisas. O idioma é sempre importante, a tua experiência e certificação. Porque eu acho o privado mais flexível, inclusive na hora da negociação, porque é aquela questão, você pode ter duas pessoas com perfis iguais, mas se essa aqui souber negociar melhor, ele vai ter um salário bem maior do que o outro, entendeu? Aí cai na língua de novo, né? Como que a gente vai negociar na entrevista com português? E tem mais algumas coisas, né? Você tem que pesquisar quanto vale meu perfil no mercado hoje. Então, você tem que fazer certas pesquisas para você saber quanto você vai pedir, entendeu? Para você não pedir nem abaixo, nem acima. E só para fechar, concluir o raciocínio, então, o privado existe mais flexibilidade na hora de negociar. Eu acho que a certificação tem um peso grande, não que ela vai garantir muita coisa, mas essa certificação é importante, sim, apesar de ter vários modos, maneiras escusas de conseguir a certificação, isso a gente pode abordar mais para frente. Mas, assim, a combinação, na minha opinião, é idioma, experiência, certificação. Você vai negociar, vai sentar para negociar e você vai conseguir algo bom. Exato. Uma coisa interessante, falando de certificação, eu sou estudante de TI. Estou começando a estudar TI, porque eu quero ficar rica, igual vocês também. Você acha só vocês? Eu também quero ficar rica. Chega dessa vida de vender curso, eu quero ficar rica, eu quero trabalhar em TI. Fama. É só uma fama mesmo. Estou estudando francês firme e forte para poder negociar, que eu já vi ali que tem que negociar meu valor. Vou falar assim, olha, não estou muito boa em TI, mas o que eu tenho de amigo em TI. E eu acho interessante, porque a gente tinha um cliente, um amigo nosso, não chegou cliente, a gente chegou junto, e ele estava com pouca experiência. E quando ele fez
a certificação, no caso ele era desenvolvedor, ele fez uma certificação C Sharp e colocou no LinkedIn, nossa, parece os headhunters acordaram, sabe? Começaram a mandar um monte de opção buscando ele. Então, por isso que eu concluí que a certificação tem um peso legal, assim, pelo menos no LinkedIn, talvez chame o sistema, né, de busca do RH, não sei, mas eu vi que teve uma busca bem maior. Uma Uma coisa que eu queria pergunta, falar pode rapidinho, falar, Mariana. pergunta, aproveitar o finalzinho do gancho, que eu vi que vocês falaram, principalmente o Valmir falou que o privado, ele tenta pegar a experiência do cara para equiparar o salário e chegar lá em cima. É uma coisa nova, não sei se alguns já estão sabendo, mas o público ele também está fazendo isso. Inclusive a prefeitura de Trois-Rivières está fazendo isso. Uma coisa nova está saindo agora esse ano, que eles estão reconhecendo a experiência antiga para poder equiparar o salário, justamente por isso, porque a gente está perdendo muita gente. O mercado o privado ele está roubando o pessoal do público. E isso tá mexendo e está dizendo, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. E agora eles decidiram que, opa, agora a gente vai ter que igualar, pegar experiência, validar, Exatamente. curar E ontem a Bianca, que é da pessoal. Prefeitura de Montreal, ela estava comentando que a Prefeitura tem feito aí justamente o que, completando apenas o que o Mariano falou, eles estão fazendo trabalhos de sponsorship, patrocínio, não é patrocínio, sponsorship, gente. Sim. Que eu ainda não sei o francês para o inglês, mas ainda não sei português. Para justamente atrair as pessoas, a galera que está se formando, que está entrando na área, ou seja, eles querem gente, né? Eles querem gente. E uma coisa legal que eu vi agora que a Rosane perguntou, que é qual é a média salarial de Trois-Rivières? A média salarial Trois-Rivières, ela é igual a de todo mundo da província. O bom aqui é que o custo de vida aqui é mais baixo. Então, isso aí faz com que as pessoas, por exemplo, um exemplo, eu sei que a gente está falando de TI, mas sei lá, um preposé ou beneficiário que trabalha no hospital em Montreal, ele ganha o mesmo que um preposé beneficiário que trabalha aqui, ou beneficiário que trabalha aqui em Trois-Rivières. Então, assim... Vou até completar, ele ganha a mesma coisa que a província inteira. São Exato. 25 então, assim, dólares a hora, é um valor tabulado. Isso, então se tu mora numa cidade com custo de vida menor, lógico que tu vai sair ganhando nesse caso, né? Tu não tem tráfego de pegar ônibus, de pegar um engarrafamento, de pegar metrô, nem nada, porque aqui tudo é acessível. No máximo 10 minutos a gente está em todos os lugares de carro. Então isso faz com que a gente saia ganhando questão interior, né? Que a gente chama brincando. Exato. O interior, mas é um interior diferente do que a gente está acostumado. Exato. Aí, em 15 minutos você chega em qualquer parte da cidade. Você até sai da cidade já. Partiu TR, Tiagão aí. Já vai estar na vizinha. Tiago é um que era fisioterapeuta no Brasil. Tiago JAM aí. É isso, Isso, a gente conhece ele, é nosso amigo, ele veio pra cá e virou TI, então é um cara de SharePoint aí, ó. Fisioterapia, olha que legal. O Juliano, que é o nosso próximo palestrante, que também está aí há alguns anos na área de TI, ele comentou, ele fez várias posições do governo federal e estão aceitando a dobradinha, estudo mais experiência, que é justamente o que o Mariano comentou. E aí o Thiago partiu Trois-Rivières, ele vai lá trabalhar com você. Grande Valmir, aí o pessoal elogiando, passou um monte de pergunta aqui, deixa eu ver se a média salarial, não tem como ficar rico no Canadá, é verdade, porque a gente gasta tudo em overhop. Olha o problema, a gente gasta em cerveja, ninguém fica rico aqui. Qual a melhor área de TI no Canadá? Aí, difícil, né? Tu tá perguntando para dois caras de infra. De infra, exato. Eu diria assim, no geral, claro, não tem como a gente saber todas as áreas, mas assim, no geral, desenvolvimento é uma área que tem muito emprego, muito mais emprego do que isso infra. É verdade. Né? Desenvolvimento, né? Desenvolvimento tá. Eu lembro que eu cheguei, nós chegamos em 2016. Aí até então, meu marido era TI. Eu não sabia nada de TI. E aí eu ficava, né, a gente desesperado, querendo trabalhar e tal. Aí eu ficava olhando, Luan, olha aqui a vaga de TI. Aí era desenvolvimento Java, não sei o quê. Aí o Luan, não, Beto, eu não sou Java. Olha aqui, desenvolvimento. Aí ele, eu sou banco de dados, pelo amor de Deus. Quando você vê SQL, você me chama. Não, Ou seja, TI é muita coisa, gente. É muita... Eu estava falando outro dia com um amigo meu que ele tem uma empresa lá em Quebec e ele falou para mim, ó, se eu tivesse hoje 20 pessoas no Brasil com
5 anos de experiência, francês avançado e com background de .NET ou Java, Trazia eu todo mundo. trazia todo mundo, né? Falta É gente. uma coisa que Fábio Pina aí também, outro, que veio, ele era veterinário no Brasil, formado em veterinário, veio para cá, mudou de área, tá em TI, se mudou de Montreal para Trois-Rivières, mora aqui, tá no Federal, tá assistindo a live da gente aí, e ele tá falando Ele exatamente o tá que eu falei ainda agora. comentando. Ele trabalha no Federal, então o cara que trabalha no Federal aqui em Trois-Rivières e trabalha no Federal lá em Alberta, é o mesmo salário que o cara ganha, entendeu? Só que o custo de vida lá em Alberta é bem mais alto do que o daqui. Isso que engana também, né? A gente fala, vou para Alberta, que é uma cidade menor, tal. Imagina, Alberta é caríssimo. Manitoba também é caro. Eu também fiquei impressionado com Manitoba, porque fica mais longe, mais caro. O Juliano já resumiu aqui, ó. TI, tem display, tá na tomada, TI. Já resumiu todo aqui o TI. É. Eu estava na dúvida justamente na hora de escrever, porque eu estou entendendo um pouco, né? Estou começando a aprender um pouco de TI, e aí eu ouço muito infra. E tem muita gente no Brasil que é infra. E aí, para mim, era assim, tipo, eu estou dividindo desenvolvedor, infra, banco de dados, a grosso modo, né? BI, agora que tem o pessoal de BI. E aí eu fiquei na dúvida. Eu olhava o currículo de vocês, eu falava, será que eu posso pôr infra? Será que eu posso chamar o pessoal para infra? Sim, sim. É bem Pode, né? diferente, é diferente aqui no Canadá, pelo menos da minha experiência no Brasil, pelo seguinte, porque hoje eu já trabalhei em empresas lá que eu trabalho hoje, você tem um servidor, certo? E dentro desse servidor você tem um sistema operacional, e em cima do sistema operacional você tem aplicações. Então, eu posso ter várias equipes envolvidas para manter esse servidor. Eu posso ter uma equipe responsável só pelo hardware, se precisar trocar um disco, memória, alguma coisa, vai ser um Fisicamente. time. Se for o sistema operacional, sou eu. Mas se for uma aplicação em cima do sistema operacional, já é outra equipe, entendeu? Então, assim, no Brasil, para mim, era Vamos tudo uma ficar, coisa tem só. display tá na tomada? É TI? É, Vou ficar no TI, porque é muito É, complexo, o que ele quis gente. dizer aí é tipo, o que é físico é infra, tipo um teclado, Sim, uma coisa, hardware, yes, hardware é sim. infra, mas também a infra também tá na parte, entre aspas, Eu lógica da história. é bem Então, e eu estava especializado aqui. justamente dando uma olhada, né, nos cursos para entender um pouco mais os cursos da grade curricular, e aí eu entendi um pouco do suporte, esse curso, porque o suporte informático ele é um curso barato, ele não é caro. E às vezes é uma porta de entrada aí para o Sim, pessoal que quer vir legalizado e tal. E aí eu estava lendo, ele tem muito de redes, né? De técnico em redes, ele tem acaba também. entrando um pouco já nessa. Ele tem a parte de hardware É. de técnico do físico, mas ele também já entra bastante nessa parte de software, de redes. O Geralmente, Antônio, pode falar, Valmir. geralmente quem faz esse curso de suporte, a porta de entrada em TI é no Help Desk. É. Exato, o primeiro Que nível. aí, é isso que eu comento, isso é muito importante, porque o pessoal fala, vou fazer esse curso, é barato para entrar em TI, e aí não quer falar nem francês nem inglês. Vai atender telefone como? É, Se é. Eu falar tô vendo, pessoalmente já é difícil. eu tô vendo aí que Otávio, que é o meu amigo, ele morava em Montreal, é Isso. outro caso. Morava em Montreal e ele se mudou para aqui, para Trois-Rivières, esse ano. E ele conseguiu a regionalização, que é no caso, está sendo o pioneiro lá ele trabalha para o governo do Quebec, em Montreal. E ele conseguiu a regionalização que tu vai manter o teu poste e ele vai estar, tipo, em Trois-Rivières, tu vai estar morando em Trois-Rivières. Mas ele não Pode morar fica. em qualquer parte da Exato, província, exato. Ele está sendo o trabalhando pioneiro. para a prefeitura. Olha Exato. que legal. É, Semana de Tecnologia 2 vai ser o Mariano que vai organizar só com os amigos dele de TI. Ou vai mês, ter um mês da bocado. tecnologia. Vai ser o mês da tecnologia, porque ele conhece o Valmir mais Mariano, vocês conhecem todo mundo que trabalha em TI aqui Eu tô no vendo Canadá. muita gente aqui, eu tô vendo Fredson que tá online, que tá na live Isso. também, é um cara de É. TI que estudou com a gente Ó, o lá no pessoal Quebec. falando Bruno, Tô Brainer. vendo, tô vendo o Eden aqui também, que eu trabalhei isso. junto com ele. E assim, Olha só, aí. só de pessoas que não eram de TI e mudaram para TI aqui, Já tem uma pancada. Então vamos. dá para encher uma sala de cinema, hein, Segunda Mariana? semana de TI, como fazer a sua transição para TI? Vai vir toda essa galera, fisioterapeuta, advogado, Ah, vai vir Marcão, tudo. Mas isso É, que é ó, legal, sabe? Porque muitas pessoas que mudaram para a área de TI, inclusive chegaram a estudar aqui e mudaram, tinham mais de 40 anos e entraram no mercado e está todo mundo bem hoje, entendeu? sim. Então o mercado realmente absorve.
Não tá rico porque gasta em cerveja, igual o outro convidado falou, mas tá Por, todo mundo bem. por Tá todo falar mundo com a nisso, sua por falar casa, nisso, eu sei que minha esposa está assistindo a live, ela poderia trazer uma, porque essa daqui já acabou, viu? E a do meu marido foi segunda-feira, e meu marido também tomando overhop. A mãe dele entrou. Você tá bebendo na live? Aí ele, não, mas mãe, pode, pode. Hoje pode. Ah, Vamos lá, Rodrigo, Bruno, Thiago. mudou de contabilidade para TI. Eu tô tentando ler, tá pequeno aqui, mesmo com óculos tá ruim, mas é Rodrigo Bruno. É Também é Rodrigo Brum, nosso amigo. Aí, ó, raça o gangue Thiago já também. deu a ideia, é o semestre da tecnologia. Maria, dando oi, Mariano, grande abraço. Eu também tô aqui, ó, tentando. Valmir, me indica um curso por aqui bom de francês. Olha, ó, professora Beth. Ah, por aqui no Brasil? Acho que Acho que ele ele tá fala. aí, ó. Ele falou pra você indicar um curso, Fabinho Couto. Ah, Fábio, é de Recife também, tocou junto comigo. Ah, tá, é Fábio, artista. Os eu vou, artistas na área de TI também. Veio eu todo vou mundo de falar Recife, contigo offline. só ficou o É prefeito porque, lá para mas eu fiz de Chave. propósito, eu joguei um Luiz Gonzaga ali para atrair o povo. Só faltou Ah, dar mostra grátis de bolo de rolo, que aí ia vir todo mundo. que não é rocambole, hein? Que não é É, rocambole. não, bolo de rolo, que é totalmente diferente. Muito obrigado. Aqui, ó, o Brum, eu mudei de contabilidade para TI. Sabe que tem um curso interessante que olha, mais uma aí. Eu tava vendo do que é essa? Essa daqui é de carambola. Carambola, nossa, graviola, Overhook. carambola, overhop é ousa, né, também. Eu tava vendo um curso interessante, mas é para quem já é residente, né? Tem alguns cursos que eles não abrem para os estudantes internacionais, que é justamente Big Data em finanças. Eles já estão, os próprios colleges estão fazendo essa transição de contabilidade para TI também, né? Da pessoal de finanças para TI. Ó, tá chegando a cervejinha, já chegou. Juliano, eu não recebi a cerveja, Juliano, e ele é meu vizinho. Não deu tempo de levar a cerveja, mas esse final de semana vocês vão tudo entrar na Overhop. Podem ficar tranquilo. Fabinho, Brasil, vamos lá, que eu tô vendo aqui. Valmir, meu professor. Isso é Fábio Fábio. Pina, Fábio Pina. É, Também ó, era veterinário, mudou para TI. olha aí. Como o Sidão também, né? Sabe que quando o Mariano confirmou, ele falou: vou chamar um amigo. Aí todo mundo que foi confirmando depois, falou: vai vir o Mariano, vai vir com um amigo. Aí todo mundo, ele vai chamar o Sidão. Porque o Sidão fez college, o Sidão fez uma transição de carreira. O Mariano, como gosta de surpreender, chamou o Valmir, né? Nada no óbvio, todo mundo achava que era Sidão, rolou um bolão aqui, todo mundo perdeu. Aí veio o Valmir, que é um cara que está aqui desde 2012. Sim, o Ó, interessante embaixo dele é que ele, como eu já falei antes, ele já trabalhou não só no Quebec, né? Mas assim, ele trabalhou também fora, ele conheceu o mercado dos Estados Vancouver. Unidos, ele pode comparar. Então, E assim, ele está numa empresa. Agora eu quero até falar nesse assunto. Aí até alguém perguntou, inglês ou francês? É muito, eu acho, às vezes eu tenho dificuldade para tentar passar a realidade para o cliente, para o aluno que está no Brasil, do bilinguismo, né? E em especial em TI. Não dá, não tem uma receita mágica. Você fala assim, ó, se você falando francês, você vai ter esses empregos, você falando inglês, você vai ter esses. Aqui mesmo tem um exemplo, um na Morgan Stanley, que trabalha em inglês, outro na Prefeitura de Trois-Rivières, que trabalha em francês. Olha, eu posso resumir rapidamente isso aí. Isso aí eu aprendi isso com um recrutador que é daqui. Em 2009, foi quando eu vim para o Canadá para conhecer, antes de eu tomar a decisão de imigrar, eu dá falei licença que com começou a esse cara. chover aqui. Por isso que eu já fiquei E dentro nem de estamos em casa. Vancouver, hein? Vai para dentro. Então, eu consegui marcar com esse cara, a gente saiu para tomar um café e ele me explicou o mercado aqui. Então, ele fez um resumo que para mim é perfeito. Ele desenhou uma pizza assim no papel e falou, ó, o mercado TI aqui, Montreal na época, é o seguinte, 25% das vagas só francês, 25% só inglês, o restante, ou seja, se você fala os dois, você tem 100% do mercado. Então, Exatamente. então, entendeu? Porque pode ser complicado. Quando você só tem um, por exemplo, se você trabalha para uma consultoria, a consultoria ela vai te alocar em clientes diferentes, ela vai te alocar em projetos. Então, você pode hoje estar alocado, digamos, você só fala francês, você está num cliente hoje que é só francês. Mas aí, aquele contrato quando acabar, se ela não tiver outro cliente que só exija francês para te alocar, ou ela vai ter que te bancar lá, você vai ficar lá sem fazer nada recebendo, ou ela vai
te empurrar para um cliente anglófono, porque ela, de repente, ela não quer ficar pagando, ou ela vai te Exato, dar um projeto que não é bem o teu perfil, entendeu? Então, assim, exato. se eu pudesse dar um conselho, se fosse bom se vendia, não se dava, mas assim, vocês estão pensando em vir para cá, eu concordo com o que Bianca falou ontem, venha nos dois, vocês Venha topam nos aprender os dois, dois. é. Que Se onde prepare, der, porque assim, o tempo que você perde um pouco mais se preparando, você ganha aqui trabalhando em um lugar que você ganha melhor, que você tem mais opção. Que nem eu vejo o pessoal que às vezes entra em 15 dias na área e tem o pessoal que demora um pouco mais. Então, de repente, o idioma pode fazer uma diferença aí nessa com questão certeza, de tempo. com Aqui certeza. o comentário para quem vem em família, Trois-Rivières também é super favorável, pois a cidade é menor, o acolhimento o acolhimento é sentido. E com certeza, eu fui para uma cidade de visitar, né? De 12 mil habitantes, lá no norte do Quebec, a gente até foi conhecer uns colleges lá. E 12 mil habitantes, McDonald's, os mesmos mercados que a gente tem em Montreal, tinha até aeroporto. E super assim, aquela coisinha de interior, só que é tudo em francês. Bonjour, bonjour. E aí você sente que você é a brasileira que está visitando a cidade. Então é muito acolhimento mesmo. Aqui, ó, o Sidão entrou aí, ó. É. Bora, Sidão. Sidão, não se preocupe que vai ter o semestre da tecnologia e a gente vai te chamar porque a gente quer ouvir sua história também dessa transição de área aí. E outra, o Mariano tem que chamar o VM porque ele falou, um vai ter que trabalhar, né? Vai de dar um pau lá na prefeitura, o Sidão, né, vai estar representando. E vocês em algum momento pensaram, quando vocês chegaram aqui, bom, Mariano falou que até mudou de área, mas vocês pensaram em estudar, em mudar de área dentro de TI ou nem passou pela cabeça? Todas as áreas aqui são boas e o negócio é buscar trabalho mesmo. Do meu ponto de vista, não, né? Na minha realidade, não. Eu sempre gostei da área de infra, então, assim, uma coisa que sempre lá de trás veio comigo. E, assim, eu nunca pensei em mudar, em sair da área de infra. Não sei tu, Valmir, eu acho que não, pelo que eu conheço pouco aí Pelo de LinkedIn dele, eu alguns tenho anos. certeza que não também. Eu tive, assim, tive a sorte, fui abençoado de sempre trabalhar com o que eu gosto aqui, né? Então, eu não precisei fazer nada assim que não fosse minha preferência número um para poder me adaptar e entrar no mercado de trabalho. Sim. E um conselho, uma das ideias de ter o patrocínio da Overhop é para beneficiar nossos clientes, porque fala, dá deles começarem a beber, começa a ficar bêbado no meio da live, aí já fala, vem, não fala francês, não fala inglês, vem que eu te emprego, já manda teu currículo, você já está empregado, compra passagem. Não, né? Não, A tem que estudar Overhop francês. para empregar o cara do Brasil já, né, nesse compromisso. Como que funciona? Porque a gente sabe que muitas empresas têm até um incentivo para o próprio funcionário, né, de indicar alguém bom, alguém preparado. Isso também é importante dizer, porque o pessoal depois começa a encher o saco. Ah, olha meu currículo, meu currículo. Se não está preparado, não adianta, né? Porque aqui, e eu sempre repito, a área de TI, ela é muito boa, ela tem muita vaga, mas nem por isso eles vão contratar o menos pior. Eles É, têm, eles têm a ideia deles e vão contratar o que eles querem. Beta. E também tem um ponto muito importante que eu acho que, assim, o pessoal não chega a se ligar nisso, que é a entrevista, né? Você tem que se comportar bem na entrevista. Você tem que dizer coisas que eles queiram escutar, como, por exemplo, que eu sou Exato. pontual, que eu sou honesto, coisa que a gente no Trabalhar Brasil em equipe. nunca vai falar isso. Então, eles gostam de escutar isso. Às vezes a pessoa não se dá conta, mas não se sai bem na entrevista por não ter falado esse tipo de coisa. Que o outro vai e Essas fala, dicas são entendeu? importantes, É. exatamente. A E entrevista, a entrevista requer uma preparação que Sim. se resume, assim, a grosso modo, se resume em um número X de perguntas que você tem vídeo no YouTube aí, você estuda, né? Que tipo de o próprio pergunta? currículo, né? Ajeitar o currículo de acordo com o que eles querem ver também, isso é importante. Aqui, Aqui, ó, aqui em isso que Trois-Rivières o tem. Juliano colocou é interessante. A gente tem que ter em mente que a gente está brigando com os canadenses. Aqui também tem canadense, tem francês, tem haitiano, tem todo indiano, um monte na área de TI. Então, eu ouço algumas notícias assim que o Canadá ele quer brasileiros. Ele quer Hum, brasileiros, ele quer marroquino, ele quer ele quer francês, ele quer pessoas. alguém que trabalhe.
Sim, outra Então, o pessoa. pessoal não tem. Mariano, fala sobre o Sana. Voltando um pouquinho antes, só a questão da entrevista, preparação da entrevista, logo quando cheguei aqui, eu fiz um curso que, no Stratégie Carrier, que é um organismo daqui da região, que eles preparam você para a entrevista. Então, assim, eles pegam, ajeitam o seu currículo, é uma coisa de graça, eles ajeitam o seu currículo, eles fazem simulação de entrevista com você. E isso, uma coisa que eu aprendi foi o tal do SEQI, CEQI, que, tipo assim, às vezes o cara chega na entrevista e diz, fale um pouco aí, fale de você. Aí o cara, eu sou casado, tenho 3 filhos. Ele não quer escutar que você tem 3 filhos, que você é casado, que você tem tantos anos de idade. Ele quer escutar o seu SEC, que é o C, de conhecimento. Então você vai falar Olha todos que legal, eu não sabia o E, disso. que é a sua experiência. Então, assim, você vai emendando já uma coisa com a outra. O Q, Resumir o seu que são know-how. as suas qualidades. E o I, que é o último, é a parte de interesse. Então, você fala no SEC, uma sequência gostosa, ele vai dizer, opa, era isso que eu queria escutar. E a gente fala, eu gosto de praia, gosto de beber uma cervejinha. Não, Isso ele fala, tá não é ok, isso. beleza. Mas tudo isso no caso, qualidade ligado à área, né? Que a pessoa vai trabalhar. A experiência também ligado à área. Tudo A ligado. Rosane, a Rosane já está aproveitando que nós estamos com uma ideia de cada semana ter um tema, né? E aí chamar os convidados. Então, semana que vem, a gente está vendo justamente que as perguntas estão nessa linha. A Rosane já vai conversar com uma profissional de RH, que vai dar dicas também de currículo, de LinkedIn, sobre francês também. Na segunda-feira eu vou num canal em francês, para ir dando algumas dicas bacanas, porque tem que se preparar, né? Não é tão, precisa de brasileiro. Opa, deixa eu olhar aqui, eu sou brasileiro, então tá bom, vou para lá. Então não é bem essa a realidade. E aí eu estava falando que algumas empresas, a Morgan Stanley, eu não sei se a prefeitura também tem isso, de incentivar que os próprios funcionários indiquem bons profissionais. Todas Acontece na as, Morgan Stanley? todas as empresas que eu passei aqui, foram algumas, acho que foram oito, Fala um oito pouquinho ou mais alto, Almir. todas as empresas, todas as empresas que eu passei aqui, eu passei por algumas, acho que foram sete ou oito, e eu acho que todas elas existe esse programa de incentivo, quando você indica alguém, você ganha um bônus. Tem E, uma, é, e esse bônus, bom, já faz algum tempo, né? Algumas, mas assim, variou de $1.000 a $10.000. A empresa que eu trabalhei em Vancouver, caramba! é, a empresa que eu trabalhei em Vancouver, se você indicasse o Mosca Branca, né, que era tipo, era um profissional que eles estavam há mais de 6 meses procurando, o bônus era $10.000 para você indicar a pessoa. Vou, tá rolando ainda. Junta na parceria, 5 para cada um e eu corro o Brasil inteiro atrás da mosca branca. Então Mosca você vê, amarela, vermelha, verde, Eu acho mosca colorida. com arco-íris na cabeça, a mosquinha chegando lá. eu acho que isso é um ótimo termômetro para você saber quão aquecido é o mercado, né? Porque se a empresa está disposta a te pagar para você indicar alguém, então é porque, Exatamente. né? Ai, a Overhoff vai que vai. Sabe que eu tenho um amigo, Valmir, que trabalha na. Ele é de infra, também é coincidência, ele está indo para o lado de cloud, igual vocês estavam falando, e ele trabalha na Morgan Stanley da Irlanda. Ele foi também do Brasil e tal, e ele está na Morgan Stanley da Irlanda, e ele falou justamente isso, que ele estava indicando os amigos, que é inglês, é um pouco mais fácil, né? Apesar que a Morgan Stanley aqui também está em inglês, e ele começou a fazer mesmo recrutamento no Brasil, falou lá, tem muita gente boa no Brasil, e aí esse processo, eu até tá falando que está acontecendo no Brasil também, né? De você indicar a pessoa, um amigo no Brasil, já estão também se remunerando por isso. E o Brasil tem muita gente boa. Olha o Sidney. Tem que participar de live, Sidney. Olha, o brasileiro aqui no Canadá, no Canadá como um todo, né? Eu já trabalhei aqui em Quebec, trabalhei em Vancouver, e assim, o brasileiro, o profissional brasileiro é muito valorizado aqui, porque os brasileiros que estão aqui na área de TI, eu posso falar, não só na área de TI, outras áreas também, são bons. É, A gente chega aqui, a gente trabalha bem, a gente trabalha correto, eles gostam, a gente trabalha forte. Então, assim,
eu sei que o brasileiro é queimado em alguns lugares do mundo, mas aqui no Canadá não. A imagem do brasileiro aqui Não, é e bem. em TI, né, algumas áreas o Brasil tem destaque até pela nossa dificuldade, né? Igual, por Isso. exemplo, cybersecurity. Eu vi que alguém perguntou, eu acabei esquecendo de falar. Cybersecurity a gente tem uma das melhores, porque a gente tem os melhores ladrões, né? A gente tem os melhores golpistas. E isso faz o pessoal de TI, o pessoal de segurança também, frente de banco, ficar bom. Então, é um profissional valorizado. Inclusive, só eu não trouxe ninguém de segurança, se vocês conhecerem alguém na área de cybersecurity, e eu acho que está muito em alta dentro da área de TI. Eu vou dar um termômetro, porque o meu termômetro, você falou do mercado, né, da indicação, e eu tenho um outro termômetro que é através dos cursos. Porque os cursos aqui, quando eles saem no colégio público, eles fazem todo um estudo, né, do mercado de trabalho. E aí eles tiram alguns cursos e colocam outros. E eu estava vendo uma lista aí de alguns CEGEPs, tudo cybersecurity. Eu falei, uau, eles estão precisando. Então, o pessoal aí de cybersecurity no Brasil vai atrás do francês, vai atrás do inglês, que aqui tem espaço. Ó, Outra o dica, outra Fabinho dica. está curtindo muito a live. Boa, Bacana, Fábio. Fabinho. Outra dica rápida também é com Valmir, relação ao teu som francês e tá inglês. muito baixo, velho. Cara, eu não sei o que tá vendo aqui. Quer que eu abra o Melhorou alguma chamado? coisa? Melhorou? Vou abrir um ticket aí. É, sim, assim, quanto mais você se afasta de Montreal, menor é a demanda pelo inglês. Então, Ah, sim, pra, boa, exatamente. certo? Se você visa Montreal, o inglês vai ser mais solicitado do que se você, à medida que você vai se afastando de Montreal. Então, assim, para quem, eu sei que é difícil. Eu me lembro quando eu estava aprendendo, eu já falava inglês, né? Quando eu comecei a estudar francês, aí eu ia melhorando no francês e piorando no inglês. Aí Falaram você, isso ontem é, também, o pessoal falou isso. você avança em um e recua no outro, mas vai chegar um momento que os dois vão se equilibrar e aí, né? Eu acho E bacana é quando difícil, eu né, falo, eles trocam manter. a chave, né? Ele está falando em francês É. com você, aí do nada já vira para o inglês, assim, eu acho isso uma coisa Eu, fantástica. eu, eu Bom, acho isso foi, na verdade, eu vejo o pessoal reclamando do bilinguismo. Eu que gosto de idioma, foi o que mais me encantou em isso. Montreal. Nós viemos visitar Canadá para ver se era realmente o que a gente queria. Quando eu cheguei em Montreal, eu ficava brincando, eu falava, mandava um bonjour, o pessoal falava em francês, mandava um hi, eles falavam em inglês. Eu falei, gente, que maravilha! Eu achei isso muito legal. E é o que você falou, né? É difícil no começo, mas depois você é bilíngue, seus filhos, trilingue, né? Seus Trilingue, filhos vão ser trilingües. Olha que ganho que você tem, né? isso. A gente é muito imediatista, a gente sempre pensa, ah, que difícil, eu quero ir agora em janeiro, eu não vou conseguir aprender os idiomas, mas se você se dedicar um pouquinho mais, ter um pouco mais de tempo, você vai ganhar muito, justamente pensando a longo prazo. Fora o estilo de vida, vocês têm filhos? Eu Sim, eu tenho tenho um dois. filho de 24 anos, ele tá morando em Montreal, recebeu o bac dele agora em Química, vai Oh, que ficar por lá legal! para continuar no mestrado dele. E Joia! Valmir tem Parabéns aí para Eu ele. tenho, eu tenho um de Biel 14, Enga Valmir. eu tenho um de 14 que está estudando e outro é que vai fazer 4 agora. O de 14 Aí, ó. chegou aqui com 4 anos e a de 4 nasceu aqui. Olha aí que legal. E eu falo sempre que Quebec é uma província muito familiar para quem tem criança. Eu não tenho, eu só tenho gato. E minha gata gosta também. Mas eu vejo que aqui o pessoal que tem filho é muito, né? Os parques. Eu fui sábado É, passado em São Constância, Santa Caterine, uma festa só de criança, festa da espuma. Eu acho que aqui tem muitos programas que envolvem as crianças. isso. E a tua esposa aqui, Mariano? Fala inglês, será que é fã do filho? Fala inglês, fala francês, fala português e até um pouquinho de espanhol, olha aí. É um Exato. poliglota. E químico, né? Eu sou É, engenheira química também, mas eu nunca fui muito para a área química. Ele vai depois me contar como que é a área química aqui. Ó, a minha recomendação, vocês terão tempo para esperar o visto? Aproveite esse tempo. Ah, aqui, ó, recomendação do Éden, do Lincoln, não sei. Minha recomendação é que se vocês vão ter tempo para esperar o visto, aproveita para se dedicar ao idioma. Então, se você está em Recife, já procura a professora Beth.
se dedica ao francês. Nós vamos fazer uma live segunda-feira, só que vai ser no canal da professora, que é Francês com Mademoiselle. Ela é super engraçada, ela leva o francês de uma forma leve. Aqui também tem um monte, né, de professor de brasileiros, até professor de francês. Ou seja, não tem desculpa. Né? Hoje, eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, não que eu seja velha, tá? Eu comecei aqui com 2 aninhos. Mas eu era um adolescente já e eu comecei a estudar inglês e era muito difícil de achar coisas em inglês, sons em inglês. Eu tinha que comprar revista caríssima que era importada para ler revista. Cara, hoje você abre, tem joguinho, tem YouTube, tem professor na sua rua. Ou seja, não tem desculpa, né? Hoje está muito mais fácil para você estudar É inglês, verdade. francês. A questão, aqui, ó, a live está interessante. Tem uma outra pergunta. Qual é o papel? Ele está começando. Esse cliente nosso de Angola, ele está assistindo essa semana de tecnologia. Eu já vejo que ele está se inclinando para TI. Ele é enfermeiro e aí ele está Ah, cheio de perguntas sobre TI. Aí a gente está falando justamente do pessoal de transição diária. Acho que nós vamos ter um enfermeiro estudando TI logo mais. Ele está curtindo. E o salário inicial? Por exemplo, ele que é enfermeiro, não tem experiência nenhuma com TI, vem para Montreal, faz um DEC, faz um DEP e entra na área. Paga as No, olha, contas? no caso, falando um pouco do público, né? Ou do público, o inicial é, dependendo do nível, se ele entrar como um deck, por exemplo, sai a 27 a hora. 27 dá mais de 50 mil por ano. Isso, e lembrando que o salário mínimo aqui, que já é bom, já é digno, já dá para você viver, é 14, né? 14 ou 15, 14,75, eu acho. Aumentou? Não, não, acho que está em 12 alguma coisa, eu acho. Mas, assim, geralmente se paga 14 alguma coisa, né? Não, Acho que difícil pela pagar demanda. 12, né? E, ó, a esposa do Mariano também está falando aqui uma coisa legal, que é até um tema bom para a live, para as mamães e papais, para não se preocupar com a adaptação das crianças, porque É. o envolvimento com os professores é muito grande. Inclusive, tem até uma classe de adaptação, né, para criança que Ele, chega do Brasil. Aqui também tem a francização, a Rosane está falando, né, que tem muita gente de TI no sistema de saúde também. Às vezes cai nisso, né? Você é de uma área, estuda TI e pode aproveitar um pouco também seu conhecimento nessa área e levar o TI para esse lado. Qual o curso de TI mais promissor? O Marcos está perguntando. olha, se você vem estudar aqui e se tem um curso de TI lá, é porque existe a demanda. Então, a chance de você arrumar um emprego depois, ou até mesmo antes de concluir, é muito grande. Mas, Exatamente. mas assim, o que eu acho é que não é pelo fato de ser TI que você tem que fazer aquele curso, porque se você também, se não rolar uma identificação, né, se você não gostar, dificilmente você vai conseguir chegar longe, né? Então, eu diria, minha opinião, tipo, escolhe um curso que está disponível e que você acha que você vai gostar, porque É, aí a e, chance... Sabe? e Vai, assim, Mariana. assim, eu digo ele, eu conheço ele porque ele está no Brasil, no Recife. Mas, por exemplo, se Já ele fala para ele tivesse. procurar a gente, tá? Fala, olha, já nem se procura mais outra agência que a gente vai resolver tua vida aqui. Exato, se inscrever no curso do CEGEP daqui e tentar. Se vai que não, vai que dá certo. Pelo menos já tem o deck, né? Com o deck Exato. pode já entrar na área e começar a estudar já outra área para ir galgando outras coisas já. Assim, o Sabe deck já é que garantido. eu vou falar porque aí essa pergunta é comigo, sabe? Porque eu sou estudante de TI. E aí o que acontece? Vocês já são profissionais, vocês já estão. O melhor curso, na verdade, também a gente tem que ver um pouco de aptidão, porque como a gente estava falando, o TI é muito grande. Então eu comecei a ver TI e falar, não, vou estudar TI, como eu falei, quero ficar rica, vou estudar TI. Aí eu comecei a ler um pouco sobre programação. Eu falei, não, vou estudar TI não, vou deixar para lá. Aí comecei a ver um pouco de infra, que eu tenho muito amigo lá no Brasil de infra, de redes. Aí achei legal. E aí eu fui no último, que é bem o do meu marido, que é dados, né? E o banco de dados em si, o mais, né? Administração eu não gostei tanto, mas aí o meu jeito, eu gostei muito da parte de análise de dados. Aí você vai lá e começa a estudar. Então, acho que o primeiro passo é ver onde você mais se identifica dentro da área de TI. Como o Valmir falou,
todas as áreas de TI estão boas. Não tem aquela que você erra, né? Todas. Eu tenho um amigo que chegou aqui no Canadá, até comentei ontem, com linguagem COBOL. Ele arrumou emprego, sabe? Ou seja, todas as áreas estão boas. E aí você tem os cursos, né? Aqui tem cursos específicos, por exemplo, tem de QA, tem de desenvolvimento, mas tem um curso, igual o Mariano falou, que eu acho bem interessante, que são as técnicas de informática do CEGEP, porque é um curso que vai te dar uma geralzona. Sim. Tem 2 estágios remunerados nesse curso, ou seja, você já sai com a experiência canadense, que eles fazem uma alternância de trabalho e estudo, e ainda com certificação Cisco e VMware. Ou seja, você já sai e com francês bom, porque é em francês, em Trois-Rivières. Vai Não pronto adianta já vir com para. inglês. Já sai, e fora a demanda, né? Então, esse eu acho que é um curso bom para quem está fazendo transição diária, porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo transição diária, aí eles me perguntam, aí eu falo, que curso você quer de TI? Eu falei, tá, mas exatamente o que em TI? Aí o pessoal, programação, coisa. Eu falei, não, vamos entender melhor, porque a chance de você também não gostar do curso e às vezes se chatear, falar, pô, não é o que eu quero, e gastar uma grana, né, num curso que não é bem o que você quer, também é grande. Não é porque TI paga bem que todo mundo tem que ir para TI também, né? Exato. Eu tô vendo que Brum aí, Rodrigo Brum, colocou ele comentou aí dizendo que a área tem também área de testes. Ele é analista de teste também. Ele é um QA. Então, assim, a TI é aberta para todos e tem área para tudo. É que é bom. Eu tenho um curso no CEGEP que é de software testing, que é um curso específico, deve também estar faltando gente. A Kelly colocou aqui, ó, ela já é formada, já tem experiência, precisa fazer esse curso? De jeito nenhum. Você precisa aprender idioma e vir. Agora, o curso é o seguinte, Kelly, às vezes o brasileiro ele usa o curso para vir de uma forma legal, para ter um tempo grande para se adaptar no país. Então, às vezes, por exemplo, se você vem sozinha, a gente recomenda que você faça um cursinho curto, para poder o mais rápido possível entrar na área, fechar um visto, porque é mais fácil também ter uma job offer aqui, vendo, né, indo para as empresas, do que apesar que no Brasil também é possível. Agora, se você é casada, de repente o seu esposo ou a sua esposa estuda e você vai estar com esse visto aberto aí, já tem experiência, já tem o curso, o que falta aí é idioma. Ó, o Juliano, tem que gostar e ter afinidade. TI é igual médico, não tem hora e sempre tem que estudar. E o pessoal de infra pode falar que não tem hora? Aqui no Canadá é igual ao Brasil, porque eu tenho uns amigos de infra que a gente estava assim, falando, no meio da noite ele deu pau no sistema, na rede, larga tudo. Depende da empresa. Depende da empresa. Se você trabalha em empresa pequena, você tende a ser mais generalista e você tende, assim, normalmente empresa pequena tem falta de processos, então você pode entrar num pesadelo, entendeu? Você pode ter o teu telefone tocando toda hora porque deu algum problema. Mas tem empresa também que deu 5 horas, acabou, né? Solta a caneta. Na realidade, eu acho que a maioria aqui já é desse jeito, né? Deu a hora, acabou. Tipo a gente lá. Deu a horinha da gente, acabou. Porém, tem a esquema de plantão, né? De guarda, que no caso, ele tem uma escala lá. Então, as pessoas tipo assim, cada um faz uma semana, entendeu? Aí vai alternando entre as pessoas. Lógico que, como a gente trabalha na prefeitura, eu trabalho na prefeitura, não tem... a prefeitura fecha às 5 horas. Então, depois disso, o que funciona só entre aspas, é polícia, bombeiro e biblioteca. Então, se der problema, olha que legal. se der problema, lógico que eles vão acionar o plantão, mas também eles são educados, porque antes era, meu mouse quebrou, meu não sei o que quebrou. E aí a turma que recebia esse call de madrugada ficava dizendo, pô, velho, teu mouse quebrou, tu pega outro e tá tudo certo. E aí, hoje em dia, eles estão bem educados quanto a isso e eles só ligam, de fato, quando é um problema urgente. Tem também a usina de filtração do também, porque esses caras também não podem parar. Sim, né? Não podem parar. Existe uma escala para a área específica para isso. Eu também, eu sempre tive um call porque eu trabalhei mais na parte de operações e sempre tem esse sistema, né? Tipo, dependendo do tamanho da equipe, pode ser uma semana sim, uma não, um mês sim, um não, enfim. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre fiquei em um call, mas nesse atual que eu tô, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Aqui no público, no caso, eu não faço esse tipo de suporte, né, de tipo de escala,
Mas, tipo assim, às vezes para quem quiser fazer uma graninha extra, diz, eu quero fazer e tal. Ele paga X, um montante X a semana, no caso, porque a pessoa faz a semana toda, e se receber uma ligação, ele vai ser pago 3 horas Tandemi. Então, assim, Exato. o cara ligou dizendo, não, é porque o céu tá azul. Beleza, meu velho, o céu tá azul, tá bom, resolveu, tchau. Desligou. Pode passar 10, 5 minutos, 1 minuto para resolver, ele vai ser pago 3 horas como tempo e DMI suplementar. Legal. Eu vi aqui que o pessoal perguntou dessa hora extra, já foi respondido. Não lembro agora o nome, perguntou se tem idade. Eu acho que o próprio Valmir respondeu. Se você vem através do estudo, aqui no Quebec você tem 2 programas de estudo, trabalho, não tem idade. E uma outra coisa legal é que aqui, por ser um país onde tem uma taxa de natalidade baixa, pouca população, eu acho que eles até valorizam todas as idades, né? No Brasil você vai tendo aí o seu prazo, apesar que TI também não, né? Eu acho que TI também estão valorizando o pessoal mais experiente. Eu sempre trabalhei com pessoas idosas no meu tempo, eles valorizam muito a experiência aqui. E aqui você tem um caminho mais longo também, né? Eu acho isso legal, vai vendo o cabelo aí. A tua esposa também tinha falado um negócio legal, que é o network. E eu coloquei o network, réseau de contact, ela falou em francês, porque é Trois Rivières, e eu acho isso interessante, foi uma das coisas que eu coloquei quando eu convido o pessoal para essa semana de tecnologia, que é conhecer as pessoas que trabalham na área. Olha a quantidade de brasileiro. A gente fez assim uma semaninha, já teve dias assim, a maioria que tem 2 convidados, 3 convidados. Então tem um monte de brasileiro, tem outras nacionalidades, como a Luciana colocou. Fazer um curso, de repente, além de ser uma porta de entrada, de você estar aqui legalizado, é uma forma de você fazer o network também. Eu sempre falo para os nossos estudantes, né, que a gente faz aquela reuniãozinha um pouco antes de vir, falo, seja bom aluno e cola no professor, porque o professor vai te ajudar a botar em estágios, empresa. Então, o network é muito importante, ainda mais porque aqui a gente não tem aqueles amigos, apesar que né, tem também, mas os amigos de infância, aquele povo que ajeita. Mas sabe uma coisa que funciona bem também? Mesmo no Brasil ainda, você prepara o teu LinkedIn, deixa ele, né, organizado. Se possível, faz um perfil em inglês e em francês. E aí você faz um filtro, coloca assim, tipo, Quebec, recursos humanos. Aí você vai achar um monte de gente em recursos humanos. Um monte, E você vai adicionando e vai dizendo, estou expandindo minha rede de contatos, pois vou chegar no Canadá e tal e tal. Eles vão te aceitar de boa, entendeu? Então, quando você chegar aqui, a maioria vai te aceitar. E provavelmente você falar se tem emprego, ela vai dizer, você já está no Canadá? Você vai dizer, não. Aí vai dizer, então quando chegar aqui, aí você entra em contato comigo. Sempre tem alguma coisa. Então você já começa a fazer a rede pelo LinkedIn, vai te ajudar bastante. E quando você chegar aqui, que você mudar o LinkedIn Montreal ou Quebec... Eu vejo isso também, eu sempre falo isso. Aí começa a pingar. Toda semana é mensagem, oferecendo projeto, mudando de emprego. Olha, vai pingar muito recrutador, só menos do que nessa live, porque ó, coraçãozinho e comentário, tá? E infelizmente nós vamos ter que cancelar, terminar, porque o Juliano já tá aí para entrar. Então, essa galera que tá aqui, ó, rapidinho, segue com essas perguntas. Pode falar, Mariana. Davi, ele já fez umas 3 ou 4 vezes a mesma pergunta e assim, ele respondendo. Pois, eu não vi, Davi. Cadê Davi? Ele fala da área de TI na área de saúde, no caso do Ministério de Saúde. Eu não conheço ninguém que trabalhe lá, e assim, eu conheço gente que trabalha no Ministério dos Transportes, mas não no Ministério de Saúde, mas acredito que, tipo, a demanda é a mesma, então, assim, existe vaga, com certeza. Valmir, não sei se conhece alguém. Foi a Fernanda que falou da idade. Fernanda, eu tô com filtro, tá, Fernanda? Mas eu já tô com meus 40 anos e eu estou estudando TI ainda, porque eu tenho grande esperança de entrar na área. Então, não tem idade. Estamos começando aí, super animada. O primeiro emprego pode ser um pouquinho mais difícil de conseguir, porque às vezes a empresa fica, pô, ninguém deu ainda a oportunidade dele, vou aguardar. Mas depois que você consegue o primeiro, aí... Falou tudo. Colocou a experiência canadense no LinkedIn, começa. Ó, o pessoal falando que vocês são top. Tem que ter a segunda live pessoas na live. Valeu, galera. Olha aí, tudo...
Muito A obrigado aí galera pelo tá carinho de tudo vocês. prestigiando. Foi Foi muito muito legal. E bom. segue o Instagram também, viu? Esse Isso. pessoal aí. Não é porque não tem Mariana e Valmir que perde a qualidade, não, viu? A O gente só Instagram tem, segue com muita qualidade. a gente só tem a agradecer aí pela oportunidade de estar falando um pouco da nossa experiência aí para todo mundo. A gente sabe que tem gente de todo mundo aí vendo a gente. Essa live vai ser gravada, então isso aí fica aí de dica para todo mundo. Exatamente. Segue aí a Inclusive, Canadá.ed, se olha, a inscreve no Sergipe segunda Trois live. Rivières, vem-se embora para Trois Rivières, vem para a melhor qualidade de vida do Quebec. E quem a gente acabou se perdendo Depois de aí nas Braçar. Depois de perguntas, quem Braçar. acabou se perdendo nas perguntas, na hora que salvar a live, pode botar a pergunta nos comentários, que aí a gente já responde também. Porque ficou muita pergunta, a gente acabou não vendo. Então, galera, nem vai no banheiro, já fica aí, que é um minutinho só que a gente já conecta com o Juliano, que também Fica é Valeu. aí, fera. não desliga não. Não desliga não, fiquem aí, hein? Já fica com a Tchau. cervejinha aí, mano. Beijo, e a gente Valeu, está gente. muito, Obrigado. muito Obrigado, Vera. Muito obrigada obrigado. por vocês. Tchau, tchau, meninos. Valeu, Moneg.